Eu cumprimento e saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala é o diácono Ivanês Barbosa. Quero desde já pedir aos amados irmãos, igreja militante do Senhor Jesus Cristo, que não deixe de me acompanhar pelo meu Instagram, dicionário Ivanês Barbosa. Ligue no meu WhatsApp, o número da TIM é o código do estado do Rio Grande do Norte, 084, que o número do meu WhatsApp é 9940 0030, amém? Para que eu possa colocar você no meu grupo Igreja Livres para Adorar, e também se inscrever no meu canal Livres para Adorar, que está no YouTube, meu canal do YouTube, que ainda não foi divulgado os meus vídeos, porque tem poucos inscritos. Então me ajuda se inscrevendo para que o canal venha crescer em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E desde já eu gostaria aqui de vos trazer uma palavra de Deus para com a sua vida, que encontra-se no livro da sabedoria de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que confessa e deixa alcançará o perdão de Deus. Em outra versão diz: alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia de Deus, amém? Gostaria de apenas, com essa leitura que foi feito, gostaria de fazer uma oração, amém? Seu Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu gostaria, meu Pai, que o Senhor dê a direção desta palavra, que aqueles que vão ouvir, meu Pai, os que vão ouvirem esse vídeo, que seja impactado, que venha trazer cura, libertação e salvação, que todos venham ser abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vamos lá. Amados irmãos em Cristo, quero vos trazer duas linhas de pensamento que, quando se reúnem as duas linhas, a direção é apenas um alvo. Ou o alvo é para Deus, ou é para o diabo. Então, queridos, em cima do muro não é bom. Você já pensou, aqueles que torcem aí pro futebol, torcer por 2, 3 times, ficando virando a casaca, né? Vamos dizer assim. Aqueles que estão na política, segue o PT, outros segue o PCdoB, outros segue o PDS, outros segue o PFL, outros segue o PDS, e por aí vai. Vai ter divergência, as divergências políticas, as divergências religiosas, quando traz para dentro da religião, também existem essas divergências, amém? E em alguns dogmas, algumas linhas de doutrina é contraditório e que contradiz, né, o que está escrito nas escrituras. Então, o que é que nós podemos fazer para que nós não podemos andar em dois pensamentos? Temos que andar, existem 3 tipos de pensamento. Existe o pensamento de Deus, existe o pensamento do homem, existe o pensamento de Satanás. Satanás, que significa adversário de Deus. E lá no livro do Apocalipse, né, ele tem um nome lá que se chama Apolion, né? Apolion, que significa destruidor. Aquela palavra que muitos às vezes usam lá de João 10:10, né? Porque o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Ali estava se referindo a falsos mestres, a falsos pastores, a mercenário, a ladrões de ovelhas. Estavam se referindo a pessoas que tá ali só por interesse
materialista e capitalista, né? São pessoas radicalistas, extremistas, pessoas que querem da ovelha só o pelo, né? E a gordura. E no livro de Ezequiel e no livro de Jeremias fala sobre esses falsos mestres, sobre esses falsos pastores que estão no nosso meio. Os falsos mestres já estão no nosso meio, os falsos profetas já estão no nosso meio. E por isso que Jesus disse que nós temos que provar o Espírito para saber se vem de Deus ou não. 1 de João capítulo 4 fala acerca disso. Então, queridos, o que é que eu quero falar dentro dessa temática, dessas duas linhas de pensamento? Quando a gente segue o caminho largo, né? A gente vai encontrar facilidade, a gente vai encontrar pessoas egoístas, arrogantes, presunçosos, sem afeto natural, amante de si mesmo, irreverente. Vai se cumprir o que o apóstolo Paulo diz ali em 2 Timóteo capítulo 3, que virão tempos trabalhosos, né? Que pessoas se levantarão contra o seu irmão, lançarão na prisão. Lá no livro de Mateus 24, Jesus, quando estava ali dando aquela pregação escatológica, né? Que ali é uma escatologia, ali no capítulo 24 de Mateus. O livro de Daniel também é um livro escatológico. E não é só o livro de Apocalipse. Então existem alguns livros na Bíblia que é escatológico. E tem o livro messiânico, né? Que é o livro do profeta Isaías, que Deus o levantou 700 anos antes da vinda de Cristo. Hoje, se for fazer as contas, dá 2.701 anos que foi feito o livro do profeta Isaías. E se você for estudar a Bíblia bem direitinho, aqui dentro dessa Bíblia aqui, existe uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Aqui é uma Bíblia de estudo, isso aqui é Defesa da Fé, é uma Bíblia pentecostal de estudo, amém? E o tema dessa Bíblia é Defesa da Fé. Ela é traduzida pelo João Ferreira de Almeida, a antiga versão, viu? Não é atualizada as de hoje não. Eu tenho até medo dessas Bíblias atualizadas, porque eu vejo assim um destrucimento, uma deturpação, uma adulteração, né? Na Bíblia. E lá no livro do Apocalipse fala que nós não podemos aumentar um tio nem tirar um tio. E eu tenho muito medo dessas Bíblias atualizadas, como eu tenho medo também desse estudo que se chama teologia. É muito melhor, irmãos, você estudar isso aqui, ó, bibliologia. Eu quero ver aqui, né? Aqui não tem maquiagem, nem tem a manipulação do homem. Tradução antiga não vai confundir sua mente, amém? Então, quando você segue ao caminho largo, a um evangelho de facilidade, a um evangelho que foi ingerido, foi até atualizado no mundo gospel, nas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, que adotou uma teologia que se chama teologia da prosperidade, e eles se referem sempre ao lado capitalista. Materializa tudo, espiritualiza tudo, e não é assim que funciona o verdadeiro evangelho da graça de Deus, que é Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus é estreito. Ou você segue o evangelho estreito ou o evangelho largo. São duas portas. A Bíblia é bem clara. Quando termina o Velho Testamento, tem lá uma bênção e uma maldição. Você que escolhe qual dos dois caminhos que você quer entrar. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você é de Deus ou você é do sistema corrupto, aonde, né, a corrupção religiosa, infelizmente, está tomando espaço no meio religioso. Nós somos adoradores de Cristo, somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus, seguindo a doutrina dos apóstolos,
ou seguimos a edição paulina, ou vivemos pela doutrina dos apóstolos, ou estamos vivendo outro tipo de doutrina que você vai plantar, você vai viver, você vai conviver, você vai adorar, você vai plantar, você vai fazer o que você quiser, tudo que você fizer, Deus permite você fazer. Mas a diferença do prestamento de conta não é com a convenção qual você faz parte. A sua carteira ministerial, que seja de presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, ou até as irmãs que se titula pastora, porque a Bíblia não mostra em nenhum lugar, nessa Bíblia aqui, edição antiga, a tradução antiga, você não vai encontrar aqui Deus, ordenando mulher a ser pastora, e nem também consagrando mulher a diaconisa. Não tem, mas também não tem Deus proibindo, também não tem. É igual como uma vez eu me encontrei com um testemunho de Jeová, e ele disse: me prove na Bíblia se tem a palavra trindade. Eu disse para ele: irmão, não tem, mas também fala da trindade, mas não tem o nome trindade, mas fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Amém? Agora a palavra dentro da Bíblia trindade não tem, isso aí realmente não tem. Mas a gente sabe que existe a trindade, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são trindade, que é uma trindade. Então, se eles não querem aceitar, é problema deles. Cada igreja ela tem o seu estilo, sua norma de trabalho na área eclesiástica. E cada um vai prestar conta. Até os sacerdotes vai estar diante de Deus prestando conta das suas ações. Oséias 4, versículo 9, fala acerca disso. Que os sacerdotes irão diante de Deus prestar conta das suas ações. Se ela foi boa, se foi má, todos vão estar diante de Deus prestando conta. E aí aquela turma que pregou no nome do Senhor, usou o nome de Jesus em vão, vai estar também diante de Deus para ser julgado, para a morte eterna. Jesus, nesse dia, ele vai estar sendo juiz, e nesse dia Jesus vai dizer: eu não vos reconheço, apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno. Essa palavra você vai encontrar ali no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 23. Se você for ler um pouquinho mais para trás, no versículo 21, Jesus já começa dizendo assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor, mas muito me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu não tirei demônios, Em outra versão diz: eu não expulsei demônio, Em teu nome eu não curei enfermo. E então aí Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, não vos reconheço. Então, irmãos, por que essas pessoas vão ser rejeitadas por Jesus? Porque estão andando pelo caminho do evangelho largo, o evangelho diet, o evangelho light, o evangelho que pode tudo, o evangelho. Por que algumas pessoas querem se converter ao judaísmo? Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas estão retrocedendo, em vez de seguir Jesus, segue a doutrina judaica. E por que quer ser judeu? Já parou para pensar? Porque o judeu, na cultura judaica e na lei judaica, a lei permite que o homem tenha 2 esposas. Amém? Permite, sim. É permitido pela lei, dos judeus. Agora que existem alguns outros judeus, existem os judeus ortodoxos, existem os judeus radical, Existe aqueles judeus farisaicos, que é considerado na categoria palavra fariseus, que tem pessoas que acham que a palavra fariseu é um nome feio. Não, fariseus são pessoas de mente aberta, brilhante, de pessoas que têm um raciocínio rápido, são filósofos, intelectuais, cientistas. Eles têm a capacidade de manipular, controlar, mandar, sem lutar. Eles conseguem vencer só na lábia, entendeu? Eles têm lábia para fazer, meu irmão. É igual os adventistas, Eles têm lábias para tirar você do caminho certo, do caminho do Senhor Jesus, do caminho estreito, do evangelho estreito,
para o evangelho largo, o evangelho que pode fazer tudo, que não precisa perdoar, não precisa amar, não precisa estender as mãos, não precisa ajudar. Lembra daquela palavra que Jesus falou ali em relação a respeito sobre um sacerdote, um Levi, que ia passando na estrada, encontrou um homem caído, todo machucado, ele foi assaltado, e quando vem depois um samaritano, aquele samaritano era a aparição de Cristo ali naquele homem, porque Jesus sempre foi um bom samaritano e sempre vai ser. Nós temos que ser um bom samaritano, irmão. E o samaritano pegou aquele homem, botou no seu cavalo e levou para a hospedaria mais próxima que tinha, pagou todo o tratamento, né, que ia ter com aquele rapaz, com aquele cidadão. E ele ainda disse: ó, quando eu voltar, se o dinheiro não deu, eu pago o restante, a diferença, mas cuide bem desse homem. Louvado seja Deus. Ali ele era a aparição de Cristo sobre a vida daquele samaritano. Louvado seja Deus. E o contrário do religioso: eu estou a serviço do meu pai, mas não parou para fazer o serviço do pai, porque o serviço do pai é cuidar dos órfãos e das viúvas. O serviço do pai é ajuntar, não espalhar, não fazer acepção. O serviço do pai é levar a palavra de renovo, de cura, de libertação e de salvação. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da graça. Deus é o evangelho da reconciliação, o evangelho do amor, do perdão, da misericórdia, da tolerância. Não tem preconceito. Não existe esse negócio de, se você olha para um homossexual, né, e o homossexual ou uma mulher lésbica, né, ou até um feiticeiro, um macumbeiro, um espírita, um budista, um kartelista, um católico, qualquer pessoa de qualquer religião, olha para um cristão evangélico, do cristão evangélico olhar para eles não podem olhar para você e pensar que você está sendo ali naquele momento, né, homofóbico, né? E que você tem que olhar com um olhar de misericórdia. Você tem que olhar com o olhar de Jesus Cristo. Você tem que aprender a amar e perdoar. Você tem que ser sensível. Você tem que ter sensibilidade. Nós temos que ter tudo isso, irmãos. As ferramentas. A Bíblia diz lá no livro de Efésios que a nossa luta, né, em Efésios 6, né, que fala sobre as armaduras de Deus, né, tem um versículo ali que diz que nós não podemos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade e principado. Precisamos, irmãos, sair do evangelho fácil, do evangelho que não tem amor, o evangelho que não tem reconciliação, o evangelho judaico, o evangelho... Você sabia, meus irmãos, que na cultura judaica os judeus eles só perdoam 3 vezes? Lembra daquela história de Pedro lá em Mateus 18? Né? Em Mateus 18, lá na altura do versículo 15 diante, quando Pedro chega diante de Jesus e diz: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes? Pedro ele acrescentou 4. Pedro ele era judeu. Pedro ele quis dar um de matemático ali para cima de Jesus. Pedro ele chega e diz: olha, eu vou dar um de espiritual. Tem muitos assim, não é, irmão, no nosso meio, que fica mostrando uma espiritualidade, mostrando uma unção que não tem. É hipócrita, fariseu. Não vive aquele que prega. Não, a gente tem que pregar aquilo que vive, irmãos. Amém, queridos? Amém? Entenda o que o Espírito Santo está falando nesse vídeo para você. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Mateus 7, versículo 13 e 14. Você acha que aquela palavra Jesus estava dando só para os que estavam lá fora, para os incrédulos, os idólatras, para os gentios? Era para todo mundo, no geral ali. Aquela palavra era para todos nós. Muitos preferem andar mais pelo caminho largo do que pelo caminho estreito. As pessoas não querem se negarem, não querem se diminuírem, não querem descer a casa do oleiro. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor, esse sim será salvo. Não querem se humilhar. Nas cartas de Pedro, né, o apóstolo Pedro diz assim: lançai-vos todas as vossas ansiedades nos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Seja sóbrio e vigilante,
porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. 1 de Pedro 5, versículos 7 e 8, fala acerca disso. Amém, queridos? Caminho largo é o caminho da perdição. Caminho estreito é o caminho da salvação. Jesus, ele mesmo falou isso para aquela grande multidão que estava andando. E o doutor Lucas, né, escreveu, deixou escrito, lá em Lucas 9, 23, quando Jesus diz assim, ó: venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprender de mim, que eu sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é leve e suave. E venha todos e terão descanso. Glória seja dado o nome de Jesus. Mateus 11, né, no versículo 28, 29 e 30. Pode ler lá que você vai ver essa palavra. Sim, e em Lucas 9, 23, Jesus, ele dá ali o livre-arbítrio. Ele diz: se vocês quiserem, ó, se quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você quiser, ó, se você quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi Jesus que falou. Não é o irmão Ivanês que está falando aqui. Não é o Jornal das 8, o Jornal da meia-noite, não é o Jornal das 6 da manhã. Não, aqui que está falando é Jesus. Está escrito, ele disse: se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, se desvazie, e depois se encha da minha graça. Porque Jesus, ele crescia em graça, em estatura e em conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus disse: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nenhum poder de Deus. É forte, irmãos. O povo erra por não faltar, né, por falta de conhecimento. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído. Em outra versão, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Faltou conhecimento. Falta o conhecimento, irmão, da palavra de Deus. Aí, essas pessoas que não querem buscar o conhecimento, não querem vir para cá, ó, para a Bíblia, né? Sabe o que acontece? Aí começa a receber heresias, ensinamento. Tem pessoas por aí dando estudo, dizendo que Jesus não vai vir. Ele veio no ano 70 e não vai vir mais. Ele veio só para os judeus. Eles pegam aquele versículo isolado lá de João 1, 12, né? João 1, 12. Eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram, me negaram. Mas os que vieram a mim e aceitaram, foi dado o poder de ser filho de Deus. As pessoas estão pregando contra a religião. Eu não nada contra, irmão, a religião. Existe religião que mata, que leva para o inferno. Agora existem umas religiões que ainda, por mais que tenha falha, por mais que tenha doutrina que não bate com as escrituras, de pessoas aí reinventando o evangelho, né, se adaptando o evangelho a uma doutrina armeniana, outros seguem a doutrina calvinista, né, os calvinos, né? Então fica assim essa divisória. Aí o padre, né, que se converteu ao evangelho, né, padre Constantino, né, se levanta, mas o padre Lutério, e começa a fazer a revolução, levanta 95 teses contra a doutrina da Igreja Católica. E aí o Papa da época vai excomunga, né, e amaldiçoa. Ele diz: quem é tu para amaldiçoar aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo? O justo vive pela fé. Romanos, né, no livro de Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz isso, que o justo, ele vive pela fé. É pela fé, irmãos, que nós vamos chegar no céu. Amém, queridos? Que vocês entendam essa palavra, que vocês saiam do evangelho fácil, o evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade. Porque, irmãos, a maior prosperidade que existe é você estar em paz, primeiro contigo mesmo, com você mesmo. Eu estar em paz comigo mesmo. Essa é a maior prosperidade.
Você está com saúde, eu estou com saúde, nós estamos com saúde, estamos em paz, a nossa faculdade mental boa, a gente está preparado psicologicamente e espiritualmente. Se a gente tiver assim, e a família está no altar de Deus, e todos estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, e pregando sobre a vinda de Cristo, e pregando salvação, cura e libertação, isso é a maior prosperidade que existe no mundo. As pessoas são muito materialistas, algumas igrejas são capitalistas, materialistas, porque as pessoas se acostumaram a ir para a igreja. Eu vou porque eu quero enricar, eu quero ter o meu helicóptero, o meu jatinho, minha fazenda, apartamento luxuoso na beira da praia de Gurujá, do Rio de Janeiro, né? Quer procurar logo um lugar logo de destaque, quer ser estrela, e a estrela, meu irmão, é Jesus Cristo. A Bíblia diz, o que importa, né? Foi o João Batista que falou. Ele comia mel silvestre e carfanhoto. Ele não comia comida, essas comidas que nós comia, né? E se vestia com pele de animal. Ele não vivia no palácio. E muitos dias lá no deserto eu vi ele. E todo dia era batizado. Centenas, às vezes até milhares de pessoas por dia por João Batista. E João Batista, a pregação de João Batista é diferente das pregações dos pregadores que estão nos púlpitos agora, né? Que tem que fazer um curso para pregar, tem que ter uma carteira de ministério, né? Se chama Escola do Profeta. Vai estudar aqueles que não fizer parte, né, da academia de pregadores, não prega, né? Em grandes congressos. Por isso que alguns congressos aqui, que eu não vou falar o nome por questão ética, né? Porque a gente tem que ter ética, né? Teve congresso aí que fechou e não abre mais não. Porque lá que estava se exaltando, estava querendo ser estrela, a estrela da alva, eram os pregadores famosos, cantores famosos. Aí Deus vai lá, ó, fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Irmãos, Deus falou para mim pela madrugada que Deus está levantando uma nova geração, com menos soberbo, egoísta, farisaico, né? Deus está levantando os pequenos para confundir aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Tem pessoas que ficam confiando nos seus canudos. Não confie nos seus canudos não, meu irmão, de conhecimento não. Confia em Jesus, né? Joelho no chão, jejuma. As pessoas estão tirando um monte, não estão participando de vigília. Certo que tem algumas vigílias que Deus está nela, mas tem uns que não está não, irmãos. Tem vigília por aí que só o sangue de Jesus, só Deus para ter misericórdia. Igual as lives que tem, que a gente não vê nada de Bíblia nas lives. É só as pessoas entregando revelação. Na realidade não é revelação, é reveladura. Aí esquece que a maior revelação é essa aqui, ó. A maior revelação, né, é a Bíblia Sagrada. Tem algumas pessoas que dizem que a Bíblia aberta é a boca de Deus, fechada é só um livro. Eu não acredito nessa tese não, irmão. Ela fechada é a boca de Deus, ela aberta é Deus falando. Amém? Eu penso diferente. Eu sou analfabeto, mas não sou burro não. O mesmo Espírito que usa o intelectual, um poderoso no conhecimento, né? Os doutores da lei, Deus usa também o analfabeto, o matuto. Deus não usou uma jumenta para falar para Balaão, para mandar Balaão voltar, porque Balaão não podia amaldiçoar aquele povo, que era o povo que foi escolhido por Deus. E o povo que Deus escolhe não tem maldição, irmão. Isso aqui é promessa. Se Deus escolheu você, maldição não vai entrar na sua casa não, irmãos. Pode jogar areia de cemitério em cima da minha casa. Pode jogar areia de cemitério em cima da sua casa. Macumba não pega em crente que anda na presença de Deus. Crente que tem a mente fechada para o mundo, né? Agora o crente que tem a mente aberta para Deus, Deus ele protege, Deus ele livra. Pode vir 11.000 demônios contra nós, irmão. 1.000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 91, verso 7, né? Fala acerca disso. Amém, queridos?
Então você que decide, não pode ficar em cima do muro, servindo a dois senhores. Ou você serve a um, serve a outro. Um ou outro vai ficar se aborrecendo. Não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao Deus da prata e do ouro. O rei lá foi fazer isso, e o nome foi lá, ó, escrito lá na parede. Só o homem de Deus foi lá e decifrou. E ali disse: ó rei, aqui Deus está dizendo que o seu reinado foi pesado na balança. Você termina de perder seu reinado, né? A sua majestade, a coroa de rei, na hora que você estava levantando o ouro e adorando o Deus do ouro. Muitas pessoas estão aí, a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo, ele disse isso, que o amor desenfreado ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ter bens, irmãos, é importante. Sabe por que às vezes Deus não dá a nós a riqueza que está até escrito lá em Isaías 45, né? Eu desenterrarei os tesouros da terra e colocarei em tuas mãos. Foi Deus que falou através do profeta Isaías, né? Que vai descobrir os tesouros que estão enterrados na terra e vir entregar em nossas mãos, irmãos. Amém? Até Jó tinha essa fé. Lá em Jó 19, 25, né? Quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, que antes que minha carne e os meus ossos desapareçam da terra, eu ainda virei os bens dessa terra e vim para a palma da minha mão. Aconteceu isso. Ele enricou, Deus deu a ele 2 vezes mais do que ele tinha anteriormente. Por quê? Porque ele foi fiel. Ele não deixou a família sem nada. E eu quero dizer para você que a maior riqueza que tem não é o ouro e a prata. A maior riqueza que tem, irmão, é você ter certeza que o seu nome está escrito lá no livro da vida. E que você e sua família, né, vai ser salvo. Essa é a maior riqueza, a maior prosperidade. É a gente estar com saúde, estar em paz com a família, né? E tampando todas as brechas. E fazendo a vontade do Senhor Jesus. Não fazendo a vontade da carne, mas sim do Espírito. Fique com esta palavra nesse dia de hoje. Não deixe de me seguir no meu Instagram, Missionário Ivanei Barbosa. Não deixe de se inscrever no meu canal Livres para Adorar. Não deixe de me ligar para que eu possa colocar você no meu grupo, no grupo da Igreja Livres para Adorar. E repito de novo, eu falei no começo do vídeo, vou falar de novo. O número do meu WhatsApp é 9940 0030. O código é do estado do Rio Grande do Norte, o 084. Repetindo, 9940 0030. Ajuda esse pequeno homem de Deus, diácono, missionário, evangelista Ivanei Barbosa. Eu estou sendo rejeitado, mas eu fico feliz que é aquele que me elegeu e que me ungiu e que me colocou eu como ministro da palavra do Senhor Jesus, foi o próprio Jesus. Do jeito que Jesus levantou o apóstolo Paulo, ele está levantando eu, ele vai levantar você, queira Satanás ou não. Fique firme, peça a Deus graça, peça a Deus sabedoria, é isso que eu estou pedindo. Deus é contigo, Deus ele não vai te abandonar. Quanto maior for a luta, maior é ser a vitória. Porque podemos, meus irmãos, em tudo. O apóstolo Paulo estava preso quando ele manda, né, uma carta lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em tudo temos que dar graça, irmão. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Romanos 8, 28 fala acerca disso. Porque nós somos mais do que vencedor. E podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que nos fortalece, né? Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém? Que Deus o abençoe a todos vocês e a paz do Senhor Jesus para todos.